Então, né, nesse novo projeto que a gente vai trazendo Voz da Comunidade, a nossa primeira parada é aqui, na Sagrada Família, em Lagoa d'Antas. E eu tô comigo aqui, Emerson, que é o coordenador dessa comunidade. E aí, Emerson, tudo bom? Tudo bem, Rian? Eu queria, na primeira pergunta, como você iniciou nessa vida católica? Conte aí um pouquinho da sua história. Minha vida cristã iniciou, né, desde a infância. Eu venho de uma família católica. Fui batizado aos 2 meses de idade, em uma festa da Sagrada Família, porque a gente só tinha missa de ano em ano, antigamente. E aí, depois disso, fui caminhando com minha mãe, meus parentes e toda a comunidade, né, que nos ajuda a crescer muito na fé. Fui crismado em 2019, no mesmo ano que fiz minha primeira Eucaristia. E hoje estou aqui, né, como coordenador, servindo no Reino de Deus. Então a gente vê que já tem uma caminhada já bastante longa aí, né, da sua família, você. E eu queria saber, Emerson, qual é o sentimento que você tem de estar servindo, de estar aqui, ser o coordenador dessa comunidade? É um sentimento de alegria, porque a gente sabe que está contribuindo, né, para que o reino de Deus aconteça. E como ele pediu, né, vá e anuncie a boa nova a todos os povos. Então aqui também na zona rural a gente pode, né, contribuir um pouco para que o reino de Deus aconteça. Então, Emerson, o que torna essa comunidade especial? Eu acho que o que torna essa comunidade especial, Ian, para nós que vivemos aqui, é a comunhão com toda a igreja, né? Por exemplo, aos domingos, aqui é celebrada a celebração da palavra e a missa uma vez no mês. E a gente saber, né, que, por exemplo, o evangelho que o ministro ou o padre lê aqui é o mesmo que o Papa está lendo em Roma, que o bispo está lendo, que o padre Tiago vai ler nas missas em outras comunidades, na matriz. Então, isso torna a nossa comunidade muito especial, saber que a gente está em comunhão com toda a igreja. Então, como você falou, né, a questão de ser uma missa a cada mês? Isso. E a cada mês, né? Então, fica meio que, nossa, o padre vai vir aqui celebrar, então a gente vai todo mundo junto. E a gente, né, do Papo Jovem, e a Pascom também já veio algumas vezes aqui. Então a gente vê como a comunidade é unida, faz um café, né, no salão paroquial daqui. Então tem essa comunhão, tem essa união entre os moradores daqui. E eu queria saber qual é o padroeiro daqui, quais são os padroeiros. Nosso padroeiro é a Sagrada Família, né? Que a gente vem com a devoção aí desde quando a fazenda, onde fica localizada a igreja, tinha outro dono e ela escolheu esse padroeiro. E aí, de lá para cá, como o padroeiro é fixo, a gente tem a Sagrada Família como padroeiro. Então, quando é a festa da Sagrada Família mesmo? A festa da Sagrada Família é sempre no último domingo do ano. E quando o último domingo do ano cai no Natal, aí fica na sexta-feira, na última sexta do ano. Ah, então em dezembro, né? Então já tem essa ligação bastante forte, né? Com o sentido do Natal e a Sagrada Família. Então, digamos que é uma comunidade já bem conectada com tudo, né? Bom, Emerson, além, né, dos festejos da Sagrada Família, tem alguma outra data especial em que é celebrada aqui? Tem. Desde quando foi construído, né, o novo templo, que, como a maioria sabe, a gente ganhou, né, esse templo de presente de Valmir e Rita, que são os atuais donos da fazenda. A gente vem celebrando também um novenário em honra à Nossa Senhora da Conceição, porque Dona Rita pediu em agradecimento pela construção da igreja, por eles terem comprado a fazenda e tal. Então, não temos missa todos os dias do novenário, mas a gente reza o terço, a ladainha e faz uma reflexão do evangelho do dia. Nos últimos anos, a gente tem buscado fazer antes do dia 8, para que não choque com o novenário da matriz, né, que é a padroeira da paróquia. E, então, esse novenário de Nossa Senhora da Conceição é tipo uma festa também, né, além da festa da Sagrada Família, que marca o nosso calendário. Além disso, as próprias festas da igreja, né, a Semana Santa, que a gente sempre celebrou desde o início. Esse ano teve ainda um brilho especial com o Padre Tiago enviando os ministros, né? Por exemplo, na nossa comunidade aqui veio Val e Silvana, então deu totalmente um brilho diferente a nossa Semana Santa. Então a gente vê obviamente uma relação de união. A gente vê também, eu não sabia, né, que celebrava a Sagrada Família e também a Nossa Senhora da Conceição também aqui. Então a gente vê que está nessa união mesmo, né? E uma coisa que eu queria perguntar é qual é a relação da comunidade com o Padre Tiago. A gente sabe como é Padre Tiago, né? Daquele jeito animado e tudo mais. Então, durante as missas dele aqui, queria saber qual é a relação da comunidade com ele. É uma relação muito boa. Ele sempre muito organizado, nos auxilia, né, a preparar tudo antes.
Então, quando ele chega, a liturgia está tudo eucarística, tudo preparado, então você vai chegar e celebrar naquela tranquilidade. Os leitores e os salmistas são aqui da comunidade? Então eles já são tudo daqui, né? Então não tá ninguém digita una e da matriz para cá. Não. Então a gente já é uma coisa já bem desenvolvida, né? Então tem esse estímulo dos jovens para fazer parte da liturgia, do canto. Tem. Assim como todos os lugares têm suas dificuldades, né? Nem todo mundo quer servir na liturgia, talvez por vergonha, por medo, mas aqueles que servem, eu posso dizer que servem com qualidade. A gente tem formação, o Padre Tiago envia pessoas para nos dar formação, não só na nossa comunidade, mas todas as comunidades rurais, e isso ajuda bastante na liturgia. Então já tem um desenvolvimento bastante avançado, né, referente a essas lacunas que tem, né? Então toda a comunidade realmente sofre com isso. Então pessoas que acabam com vergonha de ler, de cantar, de ir ali servir, mas que bom, graças a Deus a gente tem nessa comunidade que tem essas dificuldades, mas essas dificuldades são superadas ao longo do tempo, né? No estímulo, na catequese, num convite, durante os festejos da Sagrada Família. Então isso é muito bom. Eu queria perguntar se aqui na comunidade tem alguma pessoa mais assim que está desde a origem da igreja, para a gente bater um papo. Tem as senhoras, que é ministra de Eucaristia, e também outras pessoas que estão desde o início, desde quando iniciaram, eles contam que carregaram uma cruz até o morro que tem ali atrás da igreja, e a partir disso foi surgindo a comunidade, e eles contam que foram realmente na Semana Santa, quando eles fizeram isso, e a partir disso para cá, aí depois veio a construção da capela antiga, que tinha uma história muito linda. A gente pode ir lá bater um papo com ela? Sim. A gente vai lá bater um papinho com ela agora sobre a origem e quando surgiu a comunidade Lagoa Dantas Sagrada Família. E a gente está chegando agora na casa de Dona Célia Emerson. Ela que está aqui, né, desde o início da comunidade e vai nos contar um pouquinho da história. Então a gente vai bater um papinho com ela agora. Vamos lá. Bom dia, Dona Célia. Tudo bom com a senhora? Seja bem-vindo. A gente vai bater um papinho com a senhora hoje. Bom dia, Tia Célia. Deus te abençoe, certo? Pode chegar, pode entrar. Com licença. Vontade. Bom, a gente vai bater um papinho agora com Dona Célia. Dona Célia, tudo bom com a senhora? Tudo bom, graças a Deus. Amém. Aí, Dona Célia, eu queria saber da senhora um pouquinho da história da comunidade, como surgiu, como era antes da construção da igreja, se tinha outro lugar que celebrava, se tem algum fato histórico marcante aqui na comunidade, Dona Célia. Antigamente, aqui tinha a capelinha. Só que a capelinha só tinha missa ano em ano. O padre de Gitaúna, que vinha celebrar, ou por sinal, a dona da fazenda, Dona Idalice, que afundou a capelinha. Aí ela, quando não tinha oportunidade do padre de Gitaúna vir, ela contratava um de Jiquié para falar a missa no dia da festa da Sagrada Família. E sobre isso aí, era de ano em ano, no dia de janeiro, dia 11, o segundo domingo do mês, de todo ano. De todo ano. Então era uma só por ano. Por ano, em janeiro. É o segundo domingo. Todo domingo, no dia de janeiro, mês de janeiro, aí tinha a missa. Aí a Dona Idalice, ela falava comigo, falava, Célia, você vai convidando aí o pessoal, o povo. Aí ela fazia aquela festa, com almoço, lanche, né? E aí a gente ficava aí o ano todo, né? Essa missa ficava, mas só que tinha aqui eu e uma comadre minha, hoje ela não está aqui no meio da gente, Jaci, e nós fazia a reunião assim, eu e a família dela, e nós íamos para Itajuru, para a missa, por dentro do cacau, de noite chovendo, podia estar chovendo, podia estar estiado, a gente ia, eu, o esposo dela, o meu esposo, meus filhos, filho dela,
E às vezes parecia alguma vizinha assim, ia também com a gente. A gente botava uma velinha dentro de um litro, furava um litro de óleo, aquele litro que hoje é prático, né? Antigamente era de metal. Isso, aí a gente furava ali, colocava uma velinha dentro e lá se vai nós, por dentro do cacau. E iluminando o caminho. Iluminando o caminho, lá vai nós. Aí chegava lá, assistia a missa, aí voltava, vinha embora, dentro do cacau, de noite, escuro. E a persistência da fé. E ia na persistência. Quando chegou um dia, o padre falou assim: ô minhas irmãs, eu sei que vocês têm fé, mas é muito perigoso você estar nessa roça, andando de noite, com essas crianças. Deixa assim para vir só o dia do dia. Aí nós parou. Aí eu falei assim: comadre assim, será que nós podíamos pedir Dona Idalice para a gente fazer assim, escolher um dia da semana? Entra. Escolher um dia da semana e a gente fazer assim uma celebração, né? Aqui, rezar o texto. Ela, meu Deus do céu, quem é, minha filha? Quem é que vai vir? Quem sabe? Quem sabe se a gente começando, o povo não começa a vir. Aí, mesmo assim a gente ficou. Às vezes ia eu e meu marido, minha sogra. Chegava lá, ela sabia ler, ela tinha um catecismo, rezava ladainha. Rezava o texto, nós vinha embora. Não tinha energia, nós levávamos um lampião. Para iluminar. Iluminar, botava lá na capelinha. Quando terminar, a gente vinha embora. E quando, às vezes, nós não rezávamos assim, a ladainha, rezava o Pai Nosso e vinha embora. Até que Deus abençoou. E aí, Dona Rita, né, comprou aí a fazenda, Dona Idalice vendeu aí a fazenda, e aí, no fim da conta, passou para Dona Rita, e que aí a missa foi em mês, né? Em 15 em 15, nós temos missa, graças a Deus. Nós não tínhamos Santíssimo, graças a Deus nós já temos Santíssimo na nossa igreja, né? E aí começou. E os meninos de Itaúna? De Itagi? Depois de Itaúna, a Barra. Da Barra Avenida. Isso, os meninos também deu muita força a nós aqui. Quando era o domingo de manhã, eles vinham, saíam o grupo, um ia numa casa, outro ia em outra pregando. E aí a gente foi crescendo a nossa fé, né? Graças a Deus. Sempre chamando um, outro para ir. Outro. E quando foi no tempo da Idalice, todo ano ela pagava 3 casamentos. Inclusive eu me casei aí. Na capelinha antiga? Na capelinha antiga, casei aí. E todo ano ela mandava convidar quem quisesse casar, que ela pagava, que ela ajeitava. Aí foi assim. Que começou aqui a história. Começou a história, isso. E aí a gente, graças a Deus, hoje, né, crescemos, né? É muita gratificante, né? A gente hoje ter a nossa missa, hoje nós temos energia, hoje nós temos televisão. Hoje já está bem mais tranquilo. Temos geladeira, que naquele tempo ninguém tinha geladeira. Verdade. Né? Às vezes já tinha até um fogãozinho a gás, mas geladeira nós não tinha, porque não tinha energia. Sim, verdade. Né? E aí foi assim, muito, assim,
Foi crescendo, né? Depois da luta, muita vontade. Aí depois, então, não tinha ministro aqui. Aí dona foi até o Padre Derni, acho que vocês, não sei se vocês lembram, se vocês chegou a conhecer. Acho que eu lembro de Padre Derni, eu lembro um pouco. Aí o Padre Derni pegou inclusive foi até ele que fez meu casamento. E aí eu sei que no fim da conta, primeiro foi Dilsa. Aí Dilsa, quando foi, me falou para mim que o padre falou que era para mim ir, que era para mim fazer formação. Eu disse, eu não. Eu disse, eu não vou não, eu não sei ler. Eu não sei ler, se você realmente fazer o meu nome. E aí eu digo, não, diz, eu não vou não. Não, mas o padre falou que é para tu ir. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Padre, não, eu não sei ler. Não diga não. Não diga não. Foi um chamado do padre. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, então, eis aqui a serva do Senhor. Diz igual a nossa mãe Maria Santíssima, né? Eu falei, meu Deus do céu, não importa, porque a senhora não sabe ler. E aí, tô até hoje, né? Firme, forte, servindo. Forte, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Estamos aqui. E na capelinha, aquela capelinha que tem a nova, né? Que é da Sagrada Família lá. Quem doou aquele terreno? Quando a construção... Era a dona da fazenda. Era a dona da fazenda. A dona da fazenda, Que ela iniciou a construção, ajudou. Isso, ajudou. Tinha que ter um cruzeiro, que o genro dela levantou um cruzeiro, só que esse cruzeiro caiu, não levantou mais. Era assim, lá pro fundo da igreja, assim, pra lá. Lá no final, né? Sim, no alto. E, pra ver que no meu caso, caiu, ninguém levantou mais. Aí a gente... Dona Idalice, quando chegava no tempo da quaresma, ela até fez como é que fala? A veia sacra. O pessoal, ela mandava, botava aquelas palhinhas e até chegar no cruzeiro. Tinha isso também, né? Tudo depois de Dona Idalice. Graças a Deus. A gruta de Nossa Senhora de Lourdes também foi ela que afundou, Dona Idalice, que não tinha. Dona Idalice colocou e tem até hoje lá. E ajudou a construir, a levantar. Levantar. Aí quando eu falei, a gente falou com ela para a gente fazer oração. Ela, minha filha, a igreja não é minha, são de vocês. Aí é da comunidade. E a comunidade vai e celebra. Então é bom assim, quando as pessoas, quando eu estava conversando com o Emerson, né, a comunidade que é bem unida, então vai, faz, chama, participa, é ativa. Então, pra gente que está nesse projeto, é um prazer ouvir a história, porque a gente vê as comunidades, mas não sabe como surgiu, não sabe como foram as batalhas. Então a nova geração que vê a igreja pronta, mas não sabe como começou, não sabe como construiu, quem foram as mãos que ajudaram. Então a senhora é uma parte da história da comunidade. Então a senhora viu construir, a senhora viu participar. Emerson, né, que está sentadinho aqui com a gente. Hoje ele é um dos coordenadores, né, da comunidade. E para a Pascom é um prazer ter conversado com a senhora aqui um pouquinho. E qual a mensagem que a senhora deixaria para as pessoas que estão vendo a gente aqui? Uma mensagem, um recado, uma palavra? O que sempre eu peço muito pelo jovem, né? É gratificante quando a gente vê um jovem no caminho de Deus, né? Aí é uma meta, né? É um caminho certo. Quando a gente vê, porque hoje em dia, quando a gente vê um jovem se acabando, né? É uma alegria quando a gente vê um jovem também no caminho de Deus e ficamos tristes quando vê nosso jovem se acabando. Por falta de quê? Da palavra, ou que não quer ouvir, né? Porque os pais nunca vão botar o filho no mau caminho, né? Só põe no bom caminho. Então, é muita alegria a gente ver um jovem no caminho de Deus, né? Que Deus abençoe todo jovem, né?
E aqueles que não enxergam, que Deus dá o poder de enxergar o caminho, né? O caminho da verdade. Deus é a verdade, Deus é a vida, Deus é amor, né? Ele não ensinou nada errado para nós, né? Deixou aí o recado para todo mundo seguir. Só não segue aquele que desobedece, né? Nós que somos pais, nós sempre queremos botar nossos filhos no bom caminho. Essa semana mesmo eu estava falando com essa menina minha aqui. Hoje, graças a Deus, a mãe dela morreu. A mãe está com 36 anos, vai fazer 4 anos agora em agosto, no dia 5. Vai fazer 4 anos que a mãe dela morreu. Essas meninas ficaram lá em Salvador, na mão de uma tia. E a tia só mandando um recado, que as meninas não estavam obedecendo. Aí eu fui mais o pai dela, que é o meu filho. Nós fomos em Salvador, buscamos elas, trouxemos para aqui. Já estava abandonando a escola, não estava obedecendo a tia. Hoje, graças a Deus, uma aqui na minha mão já é coroinha, graças a Deus, né? Por causa do meu exemplo, né? Sim. Ontem mesmo eu estava falando, eu digo, olha, que ela ainda falou assim que a menina, aquela Laura, disse que ela falou assim que tinha tanta vontade de segurar uma preparação da igreja e segurou a roupa de Amanda, de coroinha. Ela se sentiu, né? Se sentiu assim, toda feliz, porque segurou. Eu digo aí, tá vendo, Amanda? Se você estivesse lá em Salvador, hoje tu não tá, né? Com certeza. Porque do jeito que o caminhozinho que estava, já sabia que não ia dar nada de fruto bom, né? Aí eu digo, se der para ruim, não é minha culpa. Não é isso? É. Porque eu dei um exemplo, os meus filhos, netos, tudo eu levei para a igreja. Levava tudo já pequenininho assim, ó. Eu ia para Tajuru, para missa, na festa de São Roque, levava todo mundo, eu, meu esposo é aquele ali, ó. E aí, se muito desviou, não foi minha culpa, né? Eu ensinei. E é assim, e fazer com nenhum caso. Eu sou muito feliz na minha fé, né? Não tem, para mim, não tem outra religião, né? Graças a Deus, desde de moça, eu ia para a igreja, que eu sou filha de Itajibá, viu? Filha de Itajibá? É. Eu ia para a igreja, levava o texto, mas eu não sabia rezar. Via todo mundo com o texto, não, mas não sabia. Eu vim aprender a rezar o texto depois que eu cheguei aqui. Eu não sabia. Tinha o texto, mas não sabia rezar. Hoje, graças a Deus, sei marcar uma leitura na Bíblia. De primeiro eu não sabia, não era nenhum. Ficava pedindo um e outro. Para marcar. Eu ainda tenho um meio de idade ainda, mas eu já marco o evangelho, a leitura, o salmo. Já sei marcar. Aprendi na igreja. A igreja é como uma escola, né? Então vai ensinando. Aprendi. Hoje eu sou legionária, sou ministra, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então, sou muito feliz na minha vida. Nós somos muito felizes sendo católicos. E sofre. Isso é uma luta. É uma luta, é uma guerra, mas não tem vitória sem a batalha. Eu aprendi que Deus fala, né? Que é pelo sofrimento que chega até Deus. Então, eu estou sofrendo, mas estou Tá no caminho. pedindo força a Deus para vencer. Então, a gente foi um papo rapidinho aqui para saber a história. Foi um prazer conversar com a senhora. A gente agradece pela disponibilidade, por contar um pouquinho da história, por abrir a casa da senhora para a gente poder vir. Então, a gente vai postar esse vídeo lá, depois o Eninho vem mostrar para a senhora. Então, foi um prazer. E agora a gente vai bater um papinho lá embaixo com quem? Com Dilza. Então, a gente vai lá agora. Quando eu cheguei para aqui, que eu vim em janeiro de 97, que a patroa falou assim para mim, olha, minha filha, a chave da igreja está aí, já está aí na fazenda, vocês podem pegar e se reunir para fazer as orações de vocês.
foi como a irmã lá falou, que a gente ficou indo para Itajuru, depois conversamos com o padre, aí o padre foi e de Itajuru, aí ele disse, não, conversa com o padre de Jitaúna, na época era padre Estevão. O quadro tá bom? Né? De Jitaúna, para vir dar apoio a vocês. Foi quando foi isso mesmo, nessa época, eu já estava aqui, aí veio o padre Estevão, fundou a comunidade, né? A comunidade começou a nos dar apoio, nos ajudar, aí se tornou comunidade daí para cá, né? Porque até esse tempo só celebrava de ano em ano, né? Não é comunidade. E aí, aí foi que a gente começou a se juntar, aí o padre falou assim, é perigoso para vocês irem para Itajuru à noite, né? Vocês não fazem isso não. Quando for a celebração for no domingo mais cedo, vocês vêm. Mas à noite eu recomendo que vocês não venham para cá. Porque é perigoso essa ruma de mulheres sair da Lagoa Dando para vir aqui. Às vezes a gente achava um homem, dois para ir com a gente. Tinha vezes que a gente não conseguia. E aí a gente parou, né? Foi quando a gente pegou a chave. Aí depois que fundou a comunidade, a coordenadora nossa, que é essa irmãzinha que Deus já levou, ela foi para a gente, conversou com o padre Estevão, que Xoxi, né, não tem problema nenhum, eu vou atender vocês, dar apoio. E assim começou, né? Que foi a nossa primeira coordenadora, essa aqui, ó, Jaci, né? Que já Deus já levou, né? Então a gente começou como comunidade, graças a Deus. Aí o padre começou a mandar os grupos de Jitaúna, os grupos de jovens, vinha para aqui, passava o dia evangelizando, e de casa em casa, né? Barra Avenida também, deu muito apoio também a gente agradece muito, porque, né? E daí foi continuando, aí o padre começou celebrando, depois criou o dízimo, devagarzinho, né? Assim, ele conversou com a gente e entrou em acordo com a possibilidade da comunidade, e aí abriu, começou a dizimista, né? A ser dizimista da comunidade. Aos pouquinhos, graças a Deus, hoje, né? Já vai fazer 30 anos que eu faço parte aqui, da comunidade mora aqui, e estamos juntos aí na caminhada, né? Foi essa irmã, que era a coordenadora, Jaci, com aquela outra irmã lá, Jocélia, né? A outra ali lá de cima também é filha daqui, mas teve um tempo que ela morou em Jequié também. Ela sabe também contar um pouco da história, né? Mas a capela foi feita pelos primeiros donos daqui, né? Foi que levantou ali o cruzeiro, depois o cruzeiro caiu, o povo não quis mais levantar. Tá lá, né? Era naquele alto. Aí começou assim, fazendo via sacra, e enfeitava tudo aí, e até o cruzeiro o pessoal ia fazer. Hoje é complicado, porque o pasto, fizeram represa ali, é complicado para atravessar para lá, o pasto foi dividido em cercas elétricas fechadas. Ainda essa irmãzinha nossa de lá de cima, Maria de Lute, ela até falou, né, foi Bill? A possibilidade de mandar erguer esse cruzeiro de novo, porque um marco é uma história, né? Sim. De como começou. Sim. Aí conversaram aí, mas até agora acho que não. Aí conversou com o padre Tiago disse que não precisava, não foi, Mil? Não precisa, não. Foi. Já, agora do cruzeiro ali, para levantar de novo, já foi para o padre Tiago. Aí depois a gente falando assim, que nos pontos era bom, porque é um marco da história da comunidade, né? Como tudo começou. Então é até esse ponto que eu conheço, que graças a Deus até hoje, nós está aí na perseverança, né? Na luta pelo evangelho, trabalhando, aí depois disso, né? Deus foi abençoando, abrindo as portas, foi acontecendo uns casamentos comunitários, todos os movimentos. O padre também mandava, na época, as professoras de catequese lá de Jitaúna, vim dar, né, Mil? Catequese ali no prédio, e foi, graças a Deus, formou na comunidade uns jovens, né, para a primeira Eucaristia, e aí vem depois, que graças a Deus que eu me casei, né, que meu esposo era pagão e tudo, aquela luta, foi uma luta mesmo na fé, né, lutar na fé. E aí depois que eu casei, que
as irmãs tinham colocado um propósito da gente fundar a Legião de Maria e foi fundada a Legião de Maria. E graças a Deus hoje tem a Legião de Maria, já tem o terço, né? Os homens do terço, que a gente tinha muita dificuldade de trazer os homens para a igreja, mas graças a Deus, um pouquinho, não estão todos, né, da comunidade, mas já, os que já faz parte já é uma força, né? Dentro da comunidade, e nós estamos aí na perseverança e na fé, pedindo a Deus, né? Pedindo a Deus a fé e a coragem para a gente levar sempre o evangelho, né? E aí nós estamos trabalhando. Nós temos a igreja aqui é formada do primeiro da Legião de Maria, né, meu? Que esse daí é fruto da Legião de Maria, porque a mãe dele começou a fazer parte, e ele era pequenininho, trazia ele para a igreja, e ele era grudadinho ali, ele não ficava uma reunião sem vir. E aí, graças a Deus, hoje cresceu, aí sim, como eu estou contando, esqueci do segundo coordenador, que primeiro foi Jaci, depois Jaci começou ficando doente, entregou para Eliel, né? O menino também, parente dela, que mora aqui em cima. Passou para Eliel, era novinho assim também, que nem Emerson. Aí ele coordenou por um tempo, acho que bem uns 5 ou 6 anos ou mais, e depois foi deixando já na responsabilidade de Eminho, e Eminho foi pegando aos pouquinhos, né? Uma responsabilidade que não era nem, nós achou que não era assim nem para ele, né? Mas não tinha outro disponível, né, para querer assumir, aí colocou ele e a outra menina lá que é jovem também, que é da Legião de Maria também, para fazer, acompanhar ele, para ajudar ele, né? E eles estão aí os dois, ela é professora de catequese também, ela é legionária ministra, e nós também na luta, né? Na batalha, na perseverança, perseverando, pedindo a Deus, né? Porque sem Deus a gente não faz nada, sem Deus nós somos nada. Então, é a fé que nos impulsiona, né? O Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a coragem. Porque se a gente for olhar para os obstáculos, né? A gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente tem que, com a força de Deus, a gente vai vencendo os obstáculos, né? Então, eu já estou aqui com esse tempo, mas meu esposo, e a gente está sempre junto, né? Sempre junto, apoiando, ajudando. Ele é jovenzinho, mas agora, graças a Deus, ele está tão experiente, tão, né? Por isso que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Aquele que ele escolhe, ele vai dando capacidade. Não é isso? Que assim, foi assim que Jesus escolheu os discípulos dele, ali encontrando nas beiras do mar, não é isso? Ali pescando, pescadores, e ele chamava siga-me. Eles deixavam tudo, as redes, não foi assim? E esse homem sempre. O que é que eu sempre falo assim? Uma pessoa que tem profissão de ser pescador, simples lá, a profissão deles, ela está no rio, pescando para sobreviver. E Jesus chama cada um deles, não chamou ninguém, os sábios, né? Como diz os inteligentes, mas ele escolheu aquelas pessoas mais simples para seguir ele, não foi isso? Sim. E aí eles seguiram e foram, Deus foi formando eles, né? E dando a eles a sabedoria e a perseverança. É como nós hoje, o nosso vivência na presença de Deus é assim, vivendo, às vezes falhando, caindo, levantando, mas ter a força e a coragem, a fé disso para levantar, né? Porque Deus é esse que está aí de mão estendida para nós, para nos levantar o tempo todo, todos os dias, né? Eu sempre fui assim. O pessoal aqui me conhece. É uma história muito bonita, né? Inclusive, o Padre Roberto, uma época, ele falou até assim: tua história de vida é um testemunho muito bonito. E um dia eu vou programar um evento em Itaúna e vou te chamar para você ir dar testemunho da sua missão, da sua vida, da sua missão, porque o teu testemunho fortalecerá muitas pessoas. Exatamente. E acabou que foi enrolando. O padre Roberto foi para a França, depois o padre Roberto voltou, já ficou em Jiqué. Não aconteceu isso. Mas é o quê? História de perseverança de fé. Né? Daquilo que você sonha, que você almeja na presença de Deus, você lutar por aquele objetivo, acreditando em Deus, que Deus... Ainda um tempo, passou 16 anos,
depois o Padre Estevão foi embora para outra comunidade, eu encontrei ele novamente, ele voltou para Jequié, ele atendia lá na igreja perto lá do Viveiro, aqueles meio ali, do bairro de Pompilho. Aí foi num velório de uma irmã, de uma tia minha, eu fui pro velório, lá encontrei ele, e ele nem me reconheceu mais. Aí eu falei assim para ele, ô padre, o senhor lembra de mim? Ele, quem é tu? Eu digo, eu moro lá na Lagoa Danta, o senhor não lembra que o senhor fundou a comunidade da gente? Ah, foi mesmo, né? Ah, não lembro mais não, mas agora tô lembrando. Aí conversei um pouco com ele, aí falei com ele, né, de uma palavra que ele me falou, que eu fosse perseverante na fé, porque Deus ia realizar aquele sonho que eu tanto desejava. E qual era o sonho? De me casar na igreja para receber o corpo de Cristo. Era um sonho meu, era muito grande. Ainda ontem eu estava quase chorando lá na igreja. Quando a gente passa a experimentar, ter essa experiência com Deus, com Jesus, e amar o Senhor na Eucaristia. É algo muito forte, muito sublime na vida da gente. Aí eu falo assim para a irmã lá, que a nossa dificuldade que nós temos nos matrimônios, as felicidades e os desafios, é para que nós perseverem e a gente tem que olhar para Cristo. Eu sempre falo assim, eu procuro sempre observar e pedir muito a Deus, porque eu nunca quero me afastar da Eucaristia, do corpo do Senhor. Então, é este matrimônio que vai me sustentar. Jesus que vai me sustentar através do meu matrimônio, sabe? Foi algo muito forte. Eu rezei 7 anos. 7 anos. Meu esposo não era batizado, era de família evangélica e era muito duvidoso. Mas eu confiei em Deus, eu perseverei. E foi isso que o Padre Estevão falou para mim. Eu tenho um amor, um zelo tão grande com o Padre Estevão. Porque aquilo que ele disse foi pela profecia, pela boca de Deus. Aí ainda perguntou para essa irmãzinha minha, a Jaci. Ela é perseverante, é orante e perseverante? Ela disse, em tudo ela está firme, mas eu mesmo que ela não recebe a Eucaristia, tem o sacramento dela do batismo, na palavra, ela está junto, mas eu na comunidade. Aí ele disse, pois é isso que você precisa fazer, perseverar. E foi isso que Deus me rendeu graças, né? Que hoje meu esposo foi batizado, foi 2 anos e meio de catequese para ele, e ele aceitou o batismo, e depois ele dizia assim, que batizava, mas ainda não casava comigo, não casava. Eu disse, casa, tu vai casar naquela capelinha, não era na igreja, naquela capelinha ali, você vai casar comigo, no nome do Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, porque foi tu que Deus me deu o esposo, e eu não vou viver no pecado, o resto de minha vida, não. Aí... Ô tia, a gente agradece, né? A senhora compartilhar a história da senhora, um pouquinho da história da vida da senhora, um pouquinho da história da comunidade. Então, até o ponto assim que eu sei, né? Porque, como diz a história que eu não conheci, mas a comunidade conta, né? É história verídica. E aí eu já estou contando do passo da partida que a senhora já veio para cá, né, que a senhora conhece. Que eu conheço, que eu entrei aqui na comunidade. Então vai fazer 30 anos agora em janeiro. Dia 28 de janeiro faz 30 anos que a gente veio para aqui. Eu vim com Deise para aqui com 3 anos. E Jarlan, meu menino, tinha 9, né? 9 anos. Então eu já tenho uma historiazinha, né? Já tem uma história longa já. Né? E graças a Deus nós ainda tá aqui. E, ajudando, indo, fortalecendo. Tem hora que eu fico pensando assim, a Jason fala assim, ó, a gente tá ficando idoso, né? já aposentou eu e ele, e nosso patrão, que já é o segundo, né? Que era o outro, depois passou para ser Valmir, mas ele não quer que a gente saia daqui. Diz, não, Jason, pode ficar na tua, tá entendendo? Faz o que tu pode fazer, mas a gente sabe que o peso da responsabilidade, né? De uma fazenda que não é tão pequena, né? Mas, graças a Deus, nós ainda estamos dando conta, né? Aí agora, a hora que a gente vê que não é isso... Não vai dar mais conta. Não é, tem que... Mas eu gosto demais daqui.
Sabe, é uma coisa muito, muito linda, assim, que eu sinto no meu coração desse convívio que eu passei a participar, passei a viver aqui, em comunidade. E eu sempre tive fé, sempre eu ia na missa, que eu sou lá de Santa Terezinha, fui batizada lá, meus filhos foram batizados lá, meus pais foram batizados lá, né, na igreja ali lá, em Santa Terezinha. É uma emoção quando eu vou lá. Mas eu sempre ia lá, mas era mais distante, e a gente juntava aquele grupo e ia de pé, na canela, com a turma de gente, nas novenas, ia hoje, amanhã descansava a perna, aí quando era no outro dia a gente ia de novo, né? E era assim, eu sempre participava das missas lá. Mas não era como aqui, né? Como aqui, graças a Deus que hoje a gente ficamos também 5 anos aqui sem padre, e nós perseverou, graças a Deus, depois Deus põe a mão, né? Que Deus não deixa nós sem o segundo pastor, né? Aí surgiu os outros padres, e aí tomou conta de nossa comunidade novamente, e graças a Deus. Eu sou feliz. Aí tem vezes que eu falo assim, ô Deus, aí Gerson fala assim, mas a gente não pode se apegar às coisas que não é da gente. Eu sei que tu tem amor pela igreja, sabe? Pela comunidade. Mas eu nem gosto nem de pensar essa hora, né? De eu ter de sair daqui. Mas a gente sabe que se aqui fosse da gente, né? Terreno nosso, a gente quem ia pensar nunca de sair daqui, nunca pensaria, né? Mas fazenda é responsabilidade dos outros. Então, a gente sabe que não pode, por mais que a gente ama a comunidade, porque eu sinto assim, eu fui aqui, nesta comunidade, que eu me encontrei com Deus, que eu senti a presença de Deus mais forte na minha vida. Passei a ter conhecimento mais um pouco, apesar que, né, nós participamos de muito evento bom em Itaúna, e sempre a gente participa das coisas lá, né? Às vezes a gente saía daqui, ia lá para os retiros, saía sexta-feira e chegava no domingo de tarde, era assim. Foi muito bom, e é muito bom tudo que acontece, né? Na nossa igreja, nossa comunidade. Aí ficaram um tempo e disse que tinha que ser que era para tomar conta. Eu sei que ninguém ficou muito assim, né? Se não tivesse jeito, era o jeito, né? Era o jeito. Mas é que também era mais longe e mais difícil também para os padres. Isso. Aí depois entraram num acordozinho, graças a Deus. E aí tudo se resolveu. Aí o padre Estevão falou, disse, não. Isso aí, quando o padre Estevão voltou pela segunda vez para a paróquia, a gente estava... Não, onde come um, come dois, come três. Não tem problema não. É uma comunidade a mais. Se depender de mim, não vejo dificuldade nenhuma. Se o bispo me der ordem, eu continuo de novo. Tomar conta da comunidade, né? Aí ele ficou esse tempo todo aí, depois saiu, veio os outros. E aí continua aí nosso padre Tiago, que graças a Deus também nos apoia muito, né? Então, gente... E está sempre presente. A gente agradece, né, tia, por a senhora ter vindo aqui, contado um pouquinho da sua história. Então, gente, esse foi mais um episódio, né, de Voz da Comunidade. Então, fique atento às nossas redes sociais, Instagram, YouTube, para você ficar ligado qual serão as próximas comunidades que a gente vai visitar e ouvir também as histórias, as origens, os contos, os pradoeiros. Então, um beijo para vocês. Curtam, compartilhem, comentam e que Deus entre na casa de cada um.